Olá, bem-vindo a mais um episódio do Cybercast. Aqui é o seu Cybercast da Strat. A gente vai falar sobre produtividade digital, sobre segurança cibernética. Hoje eu estou aqui com meu amigo, meu cliente, Lucas Oliveira, da Apex. Falei Prazer. certo, Lucas? Falou, cara, falou certinho, prazer. E obrigado pelo convite aí, né, e pela oportunidade de bater um papo aí com vocês. Show de bola. O Lucas trabalhou na JBS, hoje ele é head de TI na Apex. Morou em... Como é o nome da cidade, Lucas? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Não, a outra Antes, cidade. antes de Leda. vir? É. Não, minha cidade natal, Leme. Leme, morou no É, Leme. Skatista lá de Skatista Leme. de isso aí. Leme. O Pai do pessoal quando Vicente. não conhece fala, Leme, mas que Leme aonde? Né? É a cidade ficar entre Araras e Pirassununga. Não é do Leme ao Pontal, não. Não, É não outro. é outro Leme, lá é do Rio. Boa, bem-vindo, Lucas. Tá. Obrigado aí pelo Valeu, convite. cara. Hoje a gente vai falar sobre cultura de segurança cibernética. Então o Lucas está aqui, ele vai trazer essa visão do lado da empresa, né? Qual a importância da cultura cibernética. E aí eu queria que você falasse um pouco até da Apex, cara. Eu vou só apresentar o Dani aqui. O Dani está comigo de novo hoje, acho que vocês já conheceram. Nosso head de cyber da Strat. Fala aí, Dani. Tudo bem, pessoal? Valeu pelo convite. Está aqui pela segunda vez, né, participando do podcast aqui. E hoje falando de um tema aí super relevante, né? Que é a parte de comportamental, né, das pessoas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como é o comportamento das pessoas no mundo cibernético. É isso aí, hoje a gente vai falar de pessoas, né? Pessoas. Pessoas. Nos outros a gente falou de tecnologia, falou de pessoas, hoje a gente vai falar de pessoas. É sempre a parte É. mais difícil, né? Acho que é o elo mais complicado aí, né? Exato. Tipo, outras coisas a gente tem como programar, né, e tudo mais, criar as ferramentas e tudo, mas pessoas é uma variável mais difícil da gente lidar, eu acho. Legal. Ô, Lucas, fala um pouquinho da Apex só antes, da Apex Capital, antes da gente começar. Tá, a Apex é uma gestora especializada em fundos de ações, né, tá há mais de 10 anos no mercado, e eu recente aí, devo completar 2 anos que tô na empresa. Então, E a Apex 100% focada aí em renda variável, né? exatamente, é 100% focado em renda variável. Isso aí. Legal. E aí tem lá... como é que é? Sabe aqueles filmes antigos lá dos anos 90, lá que ficava aqueles brokers assim, os caras falando, compra, vende, compra, vende. É tipo assim o trabalho lá da Apex? Não exatamente Não, sim. como era antes, né? Que era dessa forma aí, compra, vende, mas o pessoal, através de sistemas e outras ferramentas, acaba fazendo a mesma coisa hoje, né? Agora é tudo digital. Hoje é tudo digital, conexão direta com a bolsa, né? Através das ferramentas que o pessoal usa. Então, Show. mas no fim das contas, acaba sendo, né, praticamente a mesma coisa. E é exatamente esse seu papel lá, né? Que é fazer essa tradução entre o trabalho dos caras com a tecnologia para poder otimizar o trabalho ali de investimento, de inteligência, né? Isso, exatamente. Tentar trazer ali, né? O pessoal traz ideias, né? E a gente entende mais esse lado técnico, né? E tentar fazer as duas coisas casarem, né? Ou colocar o negócio para tentar usar a melhor ferramenta possível, né? Ou a gente tentar desenvolver algo que é só interno nosso, para que funcione da melhor forma possível a tarefa do pessoal, né? A operação, né? A operação. E aí você é o head de TI lá hoje lá. Você acumula alguma outra função ou tá 100% focado em tecnologia? Não, 100% focado em tecnologia, participo de um comitê lá dentro também, né, de risco e compliance, né, que é uma outra área um pouco diferente ali da tecnologia, mas vamos dizer que é 100%, né. Show. Eu só saio um pouquinho nesse momento aí. Show, legal. Então vamos começar aqui agora no nosso tema, né? Falando. E aí eu queria que vocês me contassem um pouco. Eu vou até fazer essa primeira pergunta aí pro Dani, mas depois eu queria ver também seu ponto de vista, assim, né? Mas olhando do lado de uma empresa de tecnologia, né? O lado de um especialista de tecnologia, na verdade, né? Tá do teu lado, assim. Qual a importância da empresa investir em cultura cibernética, né? E o que é cultura cibernética, afinal, assim? Diga lá. Para responder essa pergunta, eu vou até fazer um gancho que o Lucas falou, que é a questão do comitê de risco, né? Legal. Porque quando a empresa tem um comitê de risco, né? Igual a maioria das empresas está organizada, né? A arquitetura corporativa está organizada, né? Você tem a primeira linha de defesa, né? Que são os colaboradores, é o dia a dia da empresa, né? Então, por exemplo, a área de tecnologia, ela está na primeira linha de defesa do negócio, né? Uhum. A segunda linha de defesa entra a parte de riscos, né? E conformidade. E a terceira linha entra a equipe de auditoria, né? Então, hoje, essa parte de cultura, né? Até traduzindo isso para a linguagem de negócio, seguindo um modelo de arquitetura corporativa que a gente está falando aqui, né? Uhum. Entra muito a gente conscientizar a turma que está na primeira linha de defesa, que é onde
onde realmente as coisas estão acontecendo ali, né? Então, tudo quanto ameaça cibernética, né? Tudo que vem do mundo virtual, né? Que chega para o mundo real, que são as pessoas, né? Geralmente vai para a primeira linha. Então, a primeira linha de defesa é o que tem que estar realmente treinada, conscientizada, né? Para desenvolver aos poucos as habilidades desse mundo virtual que é muito dinâmico, super complexo, né? A gente tem que administrar nosso Instagram, né? Que tem vários golpes, tem o nosso WhatsApp que chega lá, alguém coloca a sua fotinho com um número novo, praticando algum tipo de fraude. Criatividade para o mal existe infinito, né, cara? Enfim. Cada hora é um golpe diferente, né? É isso aí. Exatamente. E essa turma que está lá na primeira linha de defesa da empresa, né? Que eles capturam todos esses riscos e comunicam isso para a segunda linha, que era de risco ou de conformidade, por exemplo, né? Então, hoje, assim, as pessoas, a gente fala que é como se tivesse um firewall humano na empresa, né? A gente blindar mesmo a questão de comportamento das pessoas, né? E, por exemplo, lá, né, o Lucas e eu lá, porque a gente fez um trabalho, né, recentemente, né? Buscando o quê, né? Levar conhecimento para as pessoas, né? Com os conhecimentos que a gente trocou com os profissionais que trabalham na empresa, né? Algumas pessoas perguntaram quais são as habilidades que eles precisam ter para lidar com essas ameaças, se são habilidades técnicas ou não, né? E aí, algumas pessoas começaram a compartilhar suas experiências, né, Lucas? Isso aí. E assim, muitas vezes a gente viu do que foi apresentado ali, né? São coisas que a gente vê que acontecem no dia a dia, né? Clonaram o WhatsApp, roubaram conta de Instagram e tal. E a gente vê, o Dani mostrou que, tipo, nem sempre, eu acho que talvez a boa parte aí, você não tem um lado técnico, né? Ali de como o cara tá invadido e tal. O cara acaba usando mesmo a engenharia social, né? Para tentar ludibriar a pessoa e tudo mais, né? Usando alguma coisinha ali, né? Que dá aquele deixa a pessoa com o pé atrás, né? E fica com medo e ela acaba caindo nesse golpe da pessoa. E por fim não teve nada muito técnico ali, né? Sim. Alguma coisa ali só... Enganar, tipo, a lábia. golpe, né? a lábia, né? A lábia do ladrão, né? A lábia do ladrão. É uma boa definição. É melhor Isso que aí. engenharia social. Vamos Melhor a que lábia do engenharia ladrão. Vamos usar. A arte de enganar. Dá para começar a usar isso daí, não? A gente combate também A lábia do ladrão. lábia do ladrão. Uma boa. E, cara, pegando só um gancho numa linha que você falou, assim, né? Você falou que a primeira linha de defesa tá o pessoal da TI, mas estão os usuários também, então. Quem usa recursos de tecnologia. É isso? É exatamente isso. Tá. A primeira linha de defesa da empresa que captura os riscos é a turma que está no dia a dia, são os colaboradores da empresa e como a área de tecnologia faz parte do risco operacional, né? Sim. Da operação da empresa, né? Tem o risco tecnológico, o risco operacional, também estão dentro da primeira linha, né? Então, é onde chega tudo. E aí, como chega tudo ali para os colaboradores, para os usuários, né? E tem essa questão, né? De às vezes as pessoas acharem que falando de tecnologia de cyber precisa ter conhecimento técnico e na verdade não, né? Tudo que a gente aborda hoje de conscientização é mais em relação a comportamento das pessoas, exatamente. Né? Ô, Lucas, e aí você hoje é sócio, head de TI da Apex, mas você já foi head de TI de outras empresas também, e aí eu queria que você respondesse assim, não pensando só na Apex, mas assim, nos usuários geral, assim, nas empresas, né, na sua posição como head. Você entende que os usuários enxergam essa posição deles assim como linha de defesa? Eu acredito que não enxerga, né? Até porque, assim, eu acho que tem uma certa... Alguns usuários, né, tem uma certa limitação com tecnologia, uns têm mais afinidade, uns gostam mais e tal, né? Mas eu acho que muda bastante isso. Eu acho que dá falta bastante consciência do usuário sobre isso. Então, acho que é por isso que a gente tem feito bastante atividade desse tipo, né? Que o Dani fez em parceria com a gente. E até é legal porque eu acho que tem que ter uma entrada desse tema com o pessoal, né? Principalmente com essas pessoas que não estão muito no dia a dia, né? Então, é legal mostrar casos reais, né? Trazer temas que realmente acontecem para a pessoa ver que, né, realmente tem aquele risco e criar aquela cultura, né? Aquele aprendizado de ir aprendendo cada vez mais ali novas engenharias que o pessoal possa vir utilizar no dia a dia, né? Então, eu acho que o início, esse ensinamento inicial, eu acho que é um grande ponto de partida para você evoluindo na educação dos
das pessoas, né? Uhum, uhum. Então, e o pessoal, quem sabe, né, trabalhar todo mundo ali junto, realmente na linha de frente, né? Todo E o mundo treinado. E o que você falou até desse evento, né? Que o Dani fez lá uma palestra e tal. E o que motivou vocês, na verdade, né? A buscar uma capacitação dessa, assim, de cultura e tal? Qual que era a Uhum. preocupação de vocês, assim? Como é que você viu esse projeto aí rolando? É. Na Apex, assim, eu vejo que tem uma preocupação muito grande com cibersegurança, Legal. né? Então, desde quando eu cheguei, eu vejo que de tempos eles já vêm nesse aprendizado, né? Eles estão sempre evoluindo, né? E então isso eu acho que faz parte da trajetória do processo. Tá. Então, antes, o pessoal sempre tivemos, né, treinamento de phishing, é, sempre compartilhamos notícias, Uhum. casos que acontecem. Então, cada vez mais o pessoal parece que está Mais antenado com mais relação a antenado isso. com isso. Então, uma das Todo coisas. mundo, assim, vocês estão conseguindo impactar, né? Isso, é. Então, assim, é uma evolução. Então, parte da evolução foi trazer temas, né, de que acontecem no dia a dia, para o pessoal participar também, interagir, bater um papo, né? E aí, Isso daí. o que você falou lá nessa apresentação lá, assim? Não, por alto, assim, realmente, assim, quais temas, assim, que foram abordados e tal, para entender mais ou menos como... Eu acho que a gente pode dar um passo para trás, assim, falar como que era isso antigamente, né? Legal. Porque antigamente a área de tecnologia, né, ou a área de cyber, monitorava o uso indevido dos recursos da empresa. É. Então, o cara acessou um site de pornografia, site de Sim. droga, site de bebida, sei lá, qualquer coisa que era ilegal. Acho que antes era muito assim, né? Tipo, tô aqui, olhei, monitorando só o que os caras estão fazendo, né? Vamos ver se alguém está fazendo alguma coisa errada, né? Bloqueia e monitora, né? E aí fazia o quê? Reportava para o RH o colaborador. E aí tinha medida disciplinar. Então, antes as empresas tentavam educar, colocando alguém no pau de arara ali e falando, ó, o cara acessou aqui um site que não podia, fez alguma coisa que não podia e está sendo punido por isso. Uhum. Né? Então, tinha muito essa pegada de aplicar a medida disciplinar. Uhum. E aí as empresas perceberam que isso não funcionava, né? Uhum. Não Uhum. funcionava. Aí as empresas começaram a ir para um outro modelo, que é de trazer um assunto que não é tangível, que a gente fala muito cibernético, né? Não é palpável, né? Uhum. E tangibilizar o tema, que foi exatamente isso que o Lucas e eu a gente fez lá na Apex. Uhum. Que foi o quê? Pegar coisas do dia a dia nosso, Uhum. que é golpes no Web Motors, Uhum. golpes no Instagram, WhatsApp, o QR Code, Uhum. a questão do celular, o que o seu celular sabe de você, né? Então a gente foi muito essa pegada. Mas assim, tudo demonstrando na prática. Então a gente mostrou realmente o golpe do Instagram funcionando, ou seja, a pessoa habilitando o seu número num outro chip. E aí mostrou fazendo o vídeo dos anúncios lá falso, a investigação. Então a gente pensou numa estratégia de mais tangibilizar o que está acontecendo na internet, né, na prática, porque as pessoas elas conseguem aprender, né, de uma maneira assim. A gente mostrou o exemplo lá do que aconteceu, o caso real, aí o pessoal entendeu. A gente não entrou em nenhum técnico, né? Sim. E foi interessante também que você mostrou a evolução da tecnologia, né? Então teve aquela disruptura de como a gente usava o GPS antigamente, né? Que o pessoal comprava o equipamento do GPS mesmo e isso evoluiu para o celular. Hoje todo mundo usa o celular, né? Então mostrou vários exemplos desse tipo. Então acho que facilita, né? O usuário ali, né? A pessoa consegue trazer, né, para o dia a dia dela, né? Legal. Então acho que quando dá esse start assim, a chance da gente trazer essa pessoa para cada vez adquirir mais conhecimento, eu acho que é mais fácil, né? Legal. Não, e bacana que vocês falaram que assim, como a gente falou aqui no começo, né? Cultura, tô falando de pessoas, e cultura é comportamento, né? E cultura, ela acontece, mesmo se você não tá fazendo... Cultura organizacional, por exemplo, né? Sem ser cultura cyber, né? Cultura organizacional. Toda empresa tem uma cultura organizacional, mesmo se você não tá trabalhando aquela cultura, não tá fazendo um projeto de educação, enfim, né? De criação de cultura, de manutenção e nada. E acho que o que eu acho bacana que vocês fizeram lá, porque algumas empresas falham, né? Foi especificamente aqui de cultura de cibernética, né? Mas a cultura ela é um ativo da empresa. Porque é isso, os profissionais, um sai, outro entra e tal, né? É normal, né? Do mercado. Mas a cultura é um ativo da empresa. E quando você traz essa cultura de segurança cibernética, assim, de você capacitar a linha de frente, né?
trazendo temas, como vocês falaram aí, que é do dia a dia deles, assim, não só do dia a dia de trabalho, mas da realidade deles de casa. Nossa realidade atual, né? Porque assim, é muito difícil você chegar para um usuário e falar assim, ó, não, por que você tem que configurar uma senha forte? Por que você precisa, na hora que você for fazer o login num browser novo, você tem o duplo fator de autenticação e tal, e explicando toda a parte técnica disso, da ameaça, não sei o quê, não conecta com a pessoa, né? Mas você trazer ali, como vocês falaram assim, né? O golpe do Pix que tá rolando, do Web Motors, do não sei o quê, coisa que a pessoa, ela precisa se proteger, ela precisa desenvolver essa cultura na vida pessoal dela, né? E aí ela traz esse comportamento pro ambiente de trabalho também, né? Aumenta aí a maturidade da proteção no negócio também, né? E essa parte de comportamento, né? O que o Lucas falou tá perfeito, que a gente foi primeiro para uma agenda, a gente começou falando de disrupção digital. Por que aconteceu? Na pandemia, teve aceleração da transformação digital. Então a gente deixou de ir no restaurante comer e começou a pedir comida pela internet. Só que não foi só pedir comida pela internet, foi comprar praticamente tudo pela internet. Então, só que a internet, ela tá aberta 24 horas por dia, 7 dias da semana, então você faz o que você quiser, a hora que você quiser ali na internet. Diferente quando você vai para o mundo real. Então, o primeiro ponto é esse, as pessoas saíram do mundo tradicional, real, e foram para o digital, de consumo, etc. A questão é que a gente está num processo agora meio que inverso, né? Então, as pessoas começaram a fazer o home office, e a questão é, né? Quando eu trabalhava no escritório, eu tinha Você protege ali o escritório, né? Você tem um bom firewall, proteger o perímetro, tá tudo bem protegido, legal, minha empresa tá segura, né? Entre aspas, né? Tem muita coisa que tem que fazer, né? Mas era a visão, né? A mentalidade era essa, né? Aí eu tô em casa lá com o meu Wi-Fi lá, né? Sem firewall, né? Ou compartilhar com Sem endpoint nenhum, né? Sem endpoint, tô usando computador pessoal, né? E aí a questão, né? Até quando a gente fala de cultura, né? Que teve essa mudança um pouquinho de cultura, porque os dados que as pessoas acessam são os mesmos, independente se ela está dentro da empresa ou fora da empresa, né? E agora está num momento inverso, né? Das pessoas cada vez mais voltarem para o escritório, e aí tem realmente essa jornada aí de reforçar a cultura de segurança da empresa e como que os colaboradores podem ajudar, né? A não gerar risco para o negócio, né? Não serem vítimas. Então a gente está nesse momento hoje. Legal. Isso aí. Não, e eu vi aqui, eu estava vendo até aqui um relatório, State of Ransomware, que saiu desse ano, né? E aí justifica um pouco isso daqui da gente olhar muito pro lado das pessoas, assim, né? Porque assim, ó, falando, é um relatório sobre ransomware especificamente, né? Um relatório independente, tal, entrevistou mais de 3 mil empresas, né? E no Brasil, aumentou de 55 para 68 a quantidade de empresas que foram atingidas, que responderam, né? Respondentes que foram atingidas por ransomware de 2022 para 2023. 55% delas pagaram resgate, pra você ver. E aí, quando você olha a causa, né, as principais causas, né, você vê lá, ó, 27% credenciais comprometidas, tudo a ver com o lance da proteção do usuário, 24% vulnerabilidade explorada, aí tá mais do lado de tecnologia mesmo, né, de corrigir essas vulnerabilidades, proteger e tal, 21% e-mail malicioso e 20% phishing. Então, você vê... que tem a maior parte aqui está relacionado ao elo mais fraco, né? Que é o usuário ali na ponta. Tá parecendo carteira de investimento, tá bem distribuído. Tá bem distribuído. As técnicas, né? É verdade, várias estratégias ali. Várias estratégias. Mas você vê que a parte do usuário aí na ponta ali é o elo fraco, né? Me responde aí, Dani, assim, ó, o que seria uma cultura de segurança cibernética forte? Então, se eu sou gestor, o Lucas lá na empresa dele fala assim, ó, pô, legal, posso dizer que hoje aqui a cultura de cibersegurança da empresa nossa, ela é forte, assim. E o quanto que isso contribui para proteger efetivamente aí os dados, os ativos de informação da organização? Eu acho que, assim, a empresa deveria ter uma trilha, igual de ter uma trilha para nossa carreira, uma trilha também para seguir de conscientização, né? Então, a gente tem essa primeira abordagem mais para o lado... das ameaças que podem atingir não só a empresa, mas também o Instagram, o WhatsApp, etc., né? Que é o que a gente está indo hoje, né? Para trazer as pessoas pro tema, né? Tema, né? E aí depois a gente começa já a entrar numa agenda que é a parte de classificação da informação, né? Porque hoje, assim, tem a questão da proteção dos dados e a privacidade também dos dados, né? A gente está num momento de LGPD também, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Então, aí a gente começa a entrar nas agendas específicas. Então, assim, para criar uma cultura muito forte, a gente realmente vai começar de uma maneira mais suave, e aí as pessoas já entenderam o básico, né? E aí a gente começa a evoluir para temas específicos, né?
que não sejam também temas pesados para as pessoas. Igual a gente está falando, por exemplo, o Lucas e eu, durante a campanha de conscientização, a gente não precisou abordar que é para usar a senha forte. Só a mensagem que a tia passou ali, o pessoal já entendeu. Que se eu não usar uma senha forte... Preciso bloquear o máximo que eu puder, né? Exatamente. Então, tomar conta das contas, etc. Né? Então, assim, tem que ter uma trilha, tem que ter, não. É recomendado ter uma trilha, uma boa prática, né? Onde a gente começa com um tema mais leve e aí vai para outros temas, né? Desde a gente... até, por exemplo, a pessoa recebeu o que a gente chama de Purple Team, né? Que é o que assim, tem o Blue Team, que faz a defesa da empresa, né? Tem o Red Team, que faz a parte de simular um ataque cibernético, e o Purple, que faz a emulação de um ataque cibernético. Então, por exemplo, você enviar um phishing, um e-mail falso para os colaboradores de forma controlada... Uma simulação. É uma simulação, é um teste prático, que aí depois entra também uma agenda de treinamentos específicos de acordo com as ações que a pessoa realizou com aquele e-mail falso. Por exemplo, a gente sabe que tipo de habilidade a gente vai precisar desenvolver no colaborador, né? Então, a gente vai aprofundando na jornada ali de conscientização, tá? Vocês fazem isso lá, né, Lucas? Essa simulação, né? Faz, inclusive, esse comentário, né, que o Dani fez é interessante, porque realmente a gente vê isso, né? Quanto mais treinamento você vai passando para as pessoas, né? O pessoal vai aprendendo. Então, hoje tem treinamento de phishing que a gente tem que pensar bem o que fazer, porque senão é tempo perdido. Senão ninguém cai, né? Senão ninguém cai. Entendi. Né? Que bom, tipo, né? O cara vê ali, ele já reporta e tal, fim de jogo, né? Então, hoje a gente tem que pensar um pouco a mais como fazer para atrair ele ali no teste. E legal que na solução que vocês usam lá, né, você consegue customizar. Então, por exemplo, você consegue fazer uma campanha específica que só quem trabalha na Apex vai identificar, né? Vai identificar, não, vai se identificar com o tema, na verdade, né? Então, por exemplo, sei lá, você vai fazer uma campanha lá falando da nova política de RH, de não sei o que, tal, mas falando especificamente da empresa, né? Que para o cara identificar vai dar trabalho, né? Isso aí, a gente pode colocar, né, qualquer tema que esteja relacionado ao nosso dia a dia ou algo que vai acontecer, né? O Dani e a equipe, nossos parceiros lá, a gente se conversa, então, tipo, define, podemos colocar essa informação e tudo mais, né? Que facilita ali o cara, que fisga ele, né? Mais fácil. Então, é bem legal a ferramenta, porque é bem customizável nesse ponto aí, né? Show. Então, e aí faz a simulação, beleza, vai lá, é o mesmo e-mail, o mesmo template, vai para todo mundo, certo? Isso, vai para todo mundo. Então, todo mundo da empresa recebeu lá essa campanha falsa ali, que tem alguns signos ali que mostram que ela não é de verdade, que a pessoa tem que prestar atenção para entender, certo? Isso aí. E aí depois, assim, o que vocês fazem depois com o resultado dessa campanha? Com o resultado da campanha, a gente verifica quem caiu, né, no phishing, e a gente tenta entender, né, qual que é o problema específico ali, né? O lado que a pessoa tem que desenvolver mais, né? No entendimento, por exemplo, o cara tem que olhar melhor, sei lá, o domínio do e-mail, né? O conteúdo ali, a escrita do e-mail, né? Como que tá. Então, a gente teria que aprimorar melhor esses pontos aí, né? Para o cara ficar mais atento. Então, normalmente, quando tem esse resultado, a gente vai filtrando e conversa com o pessoal, né? Ou a gente pode até fazer um treinamento à parte, né? Que a ferramenta disponibiliza também. Na própria plataforma tem ali alguns treinamentos. Tem os treinamentos também. E aí entra também esses outros workshops, um treinamento à parte mais específico, quando vê que tem uma dor ali, tem uma coisa aqui e tem bastante gente falhando, né? Por exemplo, comportamento de risco, né? Isso aí. Mas que nem eu estava falando, né? A gente precisa até melhorar essas técnicas para deixar essas pessoas caírem mais, para a gente até melhorar esse treinamento com eles, né? Entendi. Depois. Então, é bem importante ser algo muito contínuo, né? E não pode falar. Então, por exemplo, contar o caso que aconteceu comigo, tá? Aconteceu hoje, inclusive. Recebi um e-mail do SANS, que é um instituto, né, de cibersegurança super reconhecido no mundo. E legal, e aí o título tava assim, porque o SANS é caríssimo, né? Um curso SANS custa $8.000, né? Cada curso, então é caríssimo. Eu recebi o título do e-mail, tava assim, recursos gratuitos do SANS para este mês. Sei o quê? Gratuito, né? O gratuito chama muita atenção, né? Opa! Abriu o e-mail, pô. $8.000. Os caras estão falando que tem recurso gratuito lá. Eu abri o e-mail. Legal. Quando eu abri o e-mail, eu li o e-mail,
tá perfeito, tava exatamente igual a todos os e-mails dele. Aham. Então até aí, pra mim, tava tudo ok. Vai, né? Quando eu cliquei no link lá do... Tinham vários recursos lá que eles estavam falando que eram gratuitos. Quando eu cliquei num dos links que me interessou mais, ele abriu o Edge. Só que o principal é o Chrome. E eu falei, caramba, o que tá acontecendo aqui? Algo de errado não está certo. Então, assim, foi um negócio que me chamou a atenção. E aí eu fui investigar, não era um phishing, mas assim, eu tô dando esse exemplo porque, assim, a mudança de comportamento no meu computador me chamou a atenção. Então, assim, o treinamento que a gente fornece hoje para as pessoas, né, para capturar risco, a ideia é exatamente isso. Qualquer sintoma que eles percebam de diferente, Você não tem só... que reportar, né? Tem que reportar, exatamente. Mas a gente brinca lá, cara, na Strat, fala assim, às vezes até enche o... Porque é isso, assim, tem os usuários quando pegam a manha, ficam desconfiados, então qualquer um fala assim, opa, pode validar pra mim se isso aqui é legítimo? Eu recebi um e-mail aqui, mas não é, a equipe recebe vários, vezes aí fala assim, não, pode clicar, esse aí é legítimo sim. Mas é melhor que seja assim, né? Sim. E aí, para você participar do evento online, você tinha opção lá, eles recomendavam você fazer o download do convite, né? Ou pro Gmail, ou pro Outlook, sei lá. E aí baixa um arquivo também, né? Então, assim, se fosse um phishing ali, tava muito bem feito. Não era, mas abriu um navegador que é o que eu não utilizo. Sim. E aí mudou o sintoma, chamou minha atenção. Mas isso aí a gente reporta, isso mesmo. Na hora você vai perceber, né? Pô, nunca uso, né? Nunca uso. Opa, alguém aqui tá mandando executar o Edge, né? Quem que é esse alguém aí, né? Exatamente. E, cara, nesses projetos que vocês têm feito lá, né? Ou até também falando em linhas gerais, assim, né? O que você vê que são os principais erros, assim, que os usuários, os funcionários costumam cometer e que pode colocar em risco todo o investimento que a empresa está fazendo ali em segurança e tal, mas mesmo assim pode bypassar? Tá. Eu acho assim, né? Eu acho que vai muito de cada um, mas é complicado quando uma pessoa ela acaba não entendendo o porquê daquilo, né? E daí você tenta explicar e mesmo assim, tipo, é difícil o entendimento. Para ela não faz muito sentido no dia a dia dela, né? Ela não trabalha com isso. Então, às vezes essa falta da pessoa não conseguir aprender e você não aplicar aquilo lá que é seguro para a empresa, é onde você deixou uma porta aberta ali, né? Então, por exemplo, o cara ele não está querendo usar muito duplo fator de autenticação. Então, ou o cara não está querendo colocar uma senha mais fraca, que ele já usa em outros lugares, porque facilita o dia a dia dele e tudo mais. Então, acho que esse tipo de coisa é um ponto muito crítico, né? Não pode deixar. Então, assim, ou a gente se ensina o cara, tenta explicar da melhor forma possível para o cara aprender e até levar isso para outras coisas, né? No dia a dia dele, né? Nas questões pessoais, nos acessos deles que ele tem por fora, né? Da empresa. Mas, no fim das contas, é uma política que você tem que colocar mesmo, né? Então, duplo fator, o cara ele tem que se acostumar e eu acho que também usando ali, né? É mais o primeiro impacto e depois o cara começa a entender melhor, né? Então, acho que esses pontos, assim, são coisas que deixam portas abertas, que nem facilita muito a vida dos bandidos aí que estão de olho, né? E complementando assim, ó, que a gente também sente muito na pele, às vezes é alguém pedindo exceção, né? E alguém de cima para baixo. Então, quem deveria dar o exemplo para os colaboradores, fala, não, mas eu quero acessar tal coisa. Mas essa tal coisa vai gerar risco para o negócio, né? Então, tem exatamente o que você falou. Às vezes tem uma resistência, né, de algumas pessoas e também tem os cenários onde ficam pedindo exceções. E aí, para quem está assistindo, escutando nosso podcast aqui, fica a dica, tá? Já aconteceu na minha carreira o executivo entrar em contato pedindo para abrir uma exceção para ele para testar o profissional de segurança. Olha só. Para saber se... Porque assim, na cabeça do executivo se o cara tá abrindo uma exceção para mim, ele pode abrir para qualquer um. E o papel dele não é esse, ficar abrindo exceção aqui. Então pode ser fazer uma armadilha. Esse cara é como se ele teria que ser blindado de todos os demais, né? Tipo, ó, esse cara é o nosso firewall humano aqui. Né? Então, o cara ele não tem que abrir exceção para nada. Inclusive, nem para diretoria e nada, né? Você está pensando realmente em trazer segurança para o seu ambiente, você não poderia abrir essas brechas, né? Isso que o Danny falou é realmente, né? Às vezes o cara, eu preciso acessar tal site e tudo mais, não está acessando.
Às vezes você vai lá ver, tem vários outros links, outros domínios debaixo do site, né? E realmente você não pode liberar aquilo. E esse é o ponto muito complicado, né? Você explicar para o cara, Não né? adianta gritar, né? Essa parte, né, que tá ali por trás, que ele não enxerga e também não vai enxergar, às vezes o cara não sente confiança em você, né? Então, esse é um ponto muito complicado. Você tem que ter jeito ali para passar para a pessoa. Não, e vocês falaram um ponto aí que é essencial quando a gente fala de cultura, né? Porque cultura, ela tem que ser top-down. Então, na verdade, é isso assim, ó, se o próprio board da organização, né, a diretoria, os sócios e tal, não estão comprados na ideia e ficam pedindo exceção o tempo todo, não estão dando exemplo, a cultura começou a bagunçar aí, né? E aí é o elo fraco. E assim, até a minha próxima pergunta era meio que nessa linha, assim, que é isso, assim, da dificuldade em você estabelecer, né, uma cultura de segurança cibernética, né? Uma delas está aí, assim, né? Se não tiver o envolvimento da alta direção de primeiro comprar a ideia e falar, não, olha só, eu tenho que dar o exemplo, isso é importante para a organização, eu espero que todos que trabalham comigo aqui, que estão na cadeia hierárquica aqui trabalhando comigo, sigam, né, o que está sendo determinado pela organização. Começa por aí errado, né? O que mais que a gente tem de desafio, assim, de dificuldade de conseguir implantar isso nas empresas? Eu acho que esse é um ponto principal, né, Daniel? Eu acho que se você não tem um apoio de lá de cima, né? E às vezes a gente fala também, né? Em muitos lugares a gente vê assim, que tipo, você tem um apoio talvez financeiro, mas você não tem tanto apoio... O apoio de exemplo, né? De exemplo, dar o né? Então, acho que você tem que ter o apoio de exemplo mesmo, né? Para mostrar que, todo mundo faz parte, né? Daquele ambiente e tem que todo mundo jogar junto, né? Jogar o mesmo jogo. E tem coisa, e assim, e quando a gente fala de cultura também, né? Tem mudança evolutiva, né? Porque tem vários exemplos que vocês deram aqui que é isso, cara. Não adianta eu falar assim, ó, da noite pro dia. Não, eu tenho que vir educando, eu tenho que vir explicando, eu tenho que vir fazendo simulações, eu tenho que vir testando e tal, até realmente aquilo virar uma prática na empresa. Não é uma coisa, um workshop vai resolver, né? Exatamente. Mas tem também aquela mudança lá que a gente tem que fazer, que ela é uma mudança determinante ali, né? Eu até brinco, eu falo isso muito da minha filha, assim, eu falo assim, o papai faz tudo o que você quiser, mas tem coisa que não é negociável, tipo, não, tomou banho, tá frio, não quero pôr a roupa. Eu falo, não, tem que pôr a roupa, tá frio, né? Não vai ficar. Então tem coisa que não é negociável, tem que fazer. E na empresa a mesma coisa, né? A gente, o MFA, não tem opção de dizer, não, é muito chato o MFA, velho. A gente plantou o MFA, a gente vai te ajudar, eu vou te capacitar em como usar da melhor forma possível. Nossa equipe de TI está disponível para poder te ajudar. Dificuldade de alguma coisa, né, e tal. Exato, mas assim, a política da empresa tem que adotar, né? Sim. E aí outro ponto, né, da questão do desafio, por exemplo, no caso da empresa do Lucas, que ele é o responsável, né, pela área de tecnologia, partiu lá da área dele, né, orquestrar todo esse evento internamente, né. Mas o ideal, assim, é um trabalho de endomarketing, né? E nós somos profissionais de tecnologia, nós não somos profissionais da área de marketing, né? E quando a gente fala de endomarketing, né, envolve o RH, a área de marketing, para montar toda essa jornada de como vai ser a cultura de segurança. E aí a gente entra com conteúdo, né? E a gente percebe isso acontecendo ao contrário. A gente, né, principalmente você, né, André, que participa de várias reuniões, a gente vê muito isso partindo da tecnologia, por exemplo, e aí depois a tecnologia tentando trazer para pertinho lá o RH. E tem o segundo ponto, né, que é a questão de conformidade, que tem empresas que às vezes só quer fazer para dar o check lá que os colaboradores foram treinados, né? Sim, então exato. Isso aí também já. Mas assim, o ponto importante para quem trabalha com RH, marketing, ajudem os colaboradores de tecnologia. É verdade. Puxa esse tema para você. Incentiva, né? Puxa a corda aí com a galera toda para seguir esse tema para frente. Não, e uma coisa até que a gente fez nessa linha aí do que o Dani falou, porque a gente vê isso, assim, cara, a gente está falando com os heads de TI das empresas, os caras estão preocupados, os sócios da empresa estão preocupados, assim, mas tem um trabalho de endomarketing que tem que ser feito, porque é isso, você tem que ficar martelando ali, fazendo e tal, né? E aí a gente faz um trabalho desse, assim, que ele é exatamente isso, assim, a gente pegou esse conteúdo, por exemplo, isso que o Dani passou no workshop ali, né? Quase que eu derrubo a mesa aqui. Isso que o Dani passou no workshop, a gente tem ali a gente fez um conjunto, na verdade, de materiais para poder ir distribuindo para os profissionais como se fosse um carrossel do Instagram, sabe aquele conteúdo facinho de consumir, assim, e tal? E para poder ir mandando pílulas, assim, né? Então, uma vez por semana, a cada 15 dias e tal, manda uma pílula e que vai fazendo esse link entre, assim, cara, uma coisa que é
Web Motors, lance que vai chamar a atenção do cara, outra coisa que é da empresa, uma coisa, sabe, para vir intercalando, e porque é um trabalho de desenvolvimento de cultura, é isso, assim. Tem coisa que é determinante, cara, essa aqui é a política de senha, essa aqui é a política de MFA, essa aqui é a política de, seja lá o que for, né? E tem um trabalho aqui que é evolutivo, né? Isso aí. Eu acho que e isso é uma baita ideia, né? Você sempre ir passando de pouco em pouco, né? Daí você tem que definir aquela frequência, né? Para que não também fique maçante para o cara que talvez não tenha um interesse, mas também ele sempre ter aquele conteúdo ali, né? É uma baita ideia isso daí também. Quando eu vejo no desafio, né, que é essa pergunta aqui da dificuldade em estabelecer uma cultura, eu acho que é justamente essa, assim, sabe? Que é um ponto que a gente procura trabalhar lá bastante, que é assim, como eu chamo a atenção desse usuário pro tema, para ele não olhar lá e falar assim, lá, mais um e-mail da TI. Coisa da TI, deixa pra lá. Coisa da TI. Eu acho que esse é o maior desafio, né, da gente pegar, né, de ser interessante ali. Por isso que você falou de endomarketing, e eu pensei muito nisso, assim, né, que, por exemplo, quem faz dentro da Strat, na verdade, essa temática toda, não é o nosso time de tecnologia, é o nosso time de marketing. Então, porque é justamente uma coisa que eu preciso conseguir capturar ali a alma, a emoção da pessoa, a atenção dela ali, que o pessoal de marketing geralmente é bom, né? Melhor do que a gente da TI, né? Exatamente. Legal. Outra coisa assim, ó, nesse trabalho de fomentar a política em melhores práticas, você falou sobre compliance, né? Quando vem por compliance, geralmente você tem um caminho ali que tá mais fácil você fazer o top-down ali, né? Mas e quando não tem uma exigência de... Vocês têm na Apex, vocês têm que adotar algumas políticas de compliance da Ambima, tem a agência reguladora, né? Que é do mercado financeiro, né? Ambima. E então, para o negócio em si, o pessoal tem que estar sempre enquadrado ali, né? Conforme as diretrizes do pessoal. O que você já viu de maluquice, assim, de exigência na política de segurança, assim, e de comportamento nocivo de usuário, cara, na sua experiência? As coisas assim, de novo, voltando um pouquinho, vou falar assim, da transformação da campanha de conscientização, né? Então, antigamente, o que a gente fazia? Jogava um pendrive lá na empresa, largado lá no banheiro, algum lugar lá. Não, pendrive já é moderno, já antes era um disquete, né? Disquete. Assim, ó, folha de pagamento. Folha de pagamento. Não é? Direto, folha de pagamento direto. Aí a pessoa pegava, colocava no computador, um abraço, caiu no... Caiu no phishing. Esse era o phishing. Esse era o phishing, Aí começaram a semana da CIPA, né, que é da segurança mesmo, física, né, assim, e aí as equipes de tecnologia começaram a participar desses eventos com o tema de cyber, né, então também era uma coisa, porque a galera assistia uma palestra de segurança no trabalho, de repente entrava a gente falando de cyber, e ficava um negócio meio esquisito ali. Então tentaram desse jeito também, né, teve essa questão também de usar a parte de coisas assim, de conteúdo sexual mesmo, assim, sabe? Assim, foto de... Nossa, no começo, os phishing era tudo foto de mulher pelada. Para conteúdo sexual. Tudo conteúdo sexual. O começo dos phishing o começo de phishing foi conteúdo sexual. Sim. Então, assim, eram as coisas também absurdas, assim, né? Então, a galera caía, quem caía ficava com vergonha, né? E tinha phishing que era real mesmo e tinha phishing que era emulado. Eu acho que o pessoal tinha até uma vergonha, né? Às vezes quando pegava vírus na máquina, alguma coisa assim, ficava aí naquele negócio, tipo, pô, você tá acessando um site pornô aí, onde você anda acessando, né? Pra baixar essas coisas aí. Acho que tinha um pouco disso aí antigamente. Verdade. Mas tava com a minha família ontem à noite, né? E começou a falar de cyber e tal, e aí começou a falar, saiu lá a questão da aposentadoria. Só que eu não tinha sido notificado ainda, mas já entraram em contato comigo para oferecer crédito, porque eu já sabia que liberar. E como que os caras estão sabendo? Então, assim, se era verdade ou não, se era um golpe ou não, né? Então, tem muita coisa já acontecendo que está saindo agora do mundo virtual também, e o pessoal está fazendo por ligação. Sim. Que é o golpe por voz, né? Os caras ligam para mim querendo vender empréstimo de aposentadoria, perguntando pela minha mãe. Aí eu falo, como que esse cara achou meu telefone, cara? Eu ando recebendo, você falou do FGTS, eu ando recebendo muito no WhatsApp, né? O cara, e tipo, e aí, você tá com interesse de adiantar o FGTS e tudo mais? Pô, uma vez eu ignorei, 2 vezes, 3 vezes, não é possível, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Aí eu olho lá no FGTS, não tem nem dinheiro lá.
Então, Tá. meu, Mas você foi olhar, né? É. Vou olhar. Mas eu fui olhar direto no aplicativo, né? Não no linkzinho do cara lá. Mas você viu. O Chaveco foi forte aí, ó. Foi. Se tem algum golpista vendo a gente, ó, esse aí despertou o interesse da pessoa. Eu falei, cara, não é possível, velho. Eles estão tentando demais. Será que eu tenho algum dinheiro? Eu sei que eu não tenho, mas deixa eu olhar. Não, olha, exatamente. Porque foi no lado que todo mundo quer saber, né, cara? Se tem dia, agora vai ter restituição de imposto de renda e tudo mais. Mas a questão é assim, né, que a gente chegou num ponto hoje que o cara tá ligando mesmo e fazendo... Igual aquela história lá, é que o cara liga lá, e seu filho tá aqui chorando. Não, o pai, me pegaram lá. Foi sequestrado. Sequestrado, Só que estão fazendo isso para outras coisas agora, né? Começa ali por voz, até chegar ao ponto de mandar um link que, inclusive, eu até lembrei lá que a gente falou, né, Lucas, lá na... Que foi quando teve a pandemia que fecharam as lojas. Aí o que aconteceu? A Magalu e as Casas Bahia levaram a força de vendas, todinha deles, que eram mais de 40 mil vendedores, para fazer vendas pelo WhatsApp. E aí precisa treinar. Só que hoje, quando você vai na loja física, por exemplo, fazer uma compra, até hoje tá assim, o vendedor que tá lá na loja física pede para você finalizar a compra pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp? Ah, é mesmo? É. Mas por que isso? Segurança ou não? Para ganhar mais comissão? A empresa treinou eles para ir por esse canal de atendimento. Provavelmente a comissão Facilitou no canal de lá, atendimento... né? Alguma coisa, mas assim, o próprio vendedor te leva... Então, assim, você sair também de um canal, no caso aí, estou no canal presencial, para finalizar a venda no canal digital, o golpista pode se aproveitar disso e também começar a explorar. Então, tem vários cenários aí para a gente treinar as pessoas, né? Para tomar cuidado, né? Muita coisa, né, cara? E você falou dos primórdios do phishing. Eu lembrei, cara, quando eu era estagiário, 2002, 2003, uma coisa assim. Olha, faz, cara, 20 anos, quase. 20 anos, na verdade. Quase não, né? Faz 20 anos. E aí a gente fazia, nessa época, o e-mail era tudo POP, né? POP 3, lembra? A configuração de e-mail era POP. E ele não autenticava o SMTP. Ele autenticava só para você receber, mas não autenticava para enviar. Aí o que a gente fazia, cara? Coisa de moleque. A gente conectava, tipo assim, eu conseguia, pelo browser, pela linha de comando, eu conseguia mandar um e-mail como se fosse assim, silviosantos@sbt. Aí eu pegava e mandava pros meus amigos falando assim, eu quero te chamar pra vir aqui visitar a gente, não sei o que, você foi convidado pra participar do Topa Tudo por Dinheiro. E mandava, era tipo um phishing, né? Você não conseguia mandar e-mail @sbt, não autenticava. Isso é loucura, né? Era muito doido, né, cara? Era muito frágil, né? Começou tudo assim, ou até mandar mensagem de um computador pro outro pela rede, lá pelo DOS, lá aprendia lá, send, lá. Mandava, parecia, você estava trabalhando, parecia um pop-up na sua tela. Então, é verdade. Então era tudo brincadeira, mas o pessoal profissionalizou tudo isso. Então, isso é uma coisa que eu falo muito para quem quer entrar na área de cyber, né? Porque é a discussão, né? Preciso ter conhecimento técnico ou não, só que quando você olha nessa área de cibersegurança, né, não tem uma exigência assim de não tem que ter tal formação, tem que ter tal certificação. Existem tudo isso, né, mas não é uma exigência de mercado, né? Porque os melhores profissionais que a gente vê no mercado, eles têm muita criatividade. Porque é um tema tão dinâmico, né? Os golpes são dinâmicos, né? Então, assim, você vê que o golpista, ele usa muito a criatividade. Então, é uma coisa até que a gente fala, né, que na guerra cibernética, né, quando vem um ataque cibernético, eu tenho que combater com tecnologia. Agora, se está vindo para enganar as pessoas, eu preciso combater com pessoas. Com criatividade. Com as pessoas também, Exato. E aí eu tenho que mostrar toda essa criatividade que existe de golpes hoje na internet. A lábia do bandido, né? A lábia do bandido. Para a gente conseguir, através das pessoas, combater as pessoas. Então a gente não está falando de tecnologia combatendo tecnologia. A gente está falando pessoa contra pessoa, isso mesmo. Acho que o pessoal tem muito uma visão daquele cara do filme, né? Que fica atrás da tela, né? Com os códigos, tudo rolando. Acho que é aquilo lá exatamente o que está acontecendo, né? E que precisa para o cara poder entrar na área, talvez. E até para a gente fechar assim, né? Legal, a gente falou bastante aqui, entendeu, né? Que o comportamento de risco ali de um funcionário, de um usuário e tal, pode colocar em risco todo o investimento que eu fiz na organização e tal, né? Preciso conscientizar de forma contínua esse pessoal. Mas quais são as ameaças reais, assim? Tipo, é o quê? É o cara clicar no link e aquilo instalar um vírus na máquina dele, igual vocês falaram aqui, né? Quais são as ameaças reais que esse usuário está suscetível aí com esse comportamento de risco ou sem ter uma educação adequada? O que você acha aí, Dani? O Dani tem um leque gigante de... Nossa, eu pensei um monte de coisa aqui, né?
Mas assim, uma recomendação que a gente faz, né, para todo mundo em relação às ameaças, primeiro ponto às vezes a própria tecnologia gera essa ameaça. Em que sentido, né? Privilégio mínimo. Então, assim, a gente já sabe que as pessoas vão chegar golpes para as pessoas, né? Então, já que em algum momento vai chegar um golpe para alguém, pode ser para mim, para você, então, assim, vamos trabalhar com privilégios mínimos. Porque vai ter, por exemplo, a minha senha pode ser comprometida, mas se eu tenho um mínimo de privilégio que o cara comprometeu minha senha, ele não consegue fazer muita coisa. Exatamente isso. É exatamente isso. Então, o primeiro ponto é a própria tecnologia pensar nessa estratégia de privilégios mínimos, né? Por exemplo, né? E aí tem uma outra situação, né? Achei que você ia falar de Zero Trust. Zero Trust, não é que eu gosto de falar. Não, Você falou esse negócio de privilégio, eu fico até me pensando, né? Que eu vejo muito por aí, ó, vídeos e as coisas falando de privilégio de administrador. Eu não consigo imaginar empresas que dão um privilégio de administrador para um usuário comum. Tipo, mas tem ainda, viu? Você não tem empresa que não tem AD, não tem atividade então, ética, é isso que eu fico né? meio abismado, né? Como que um usuário comum tem acesso de administrador, né? Só isso acabou com toda a história, né? Exatamente isso. Mas quando você vem para esse lance do mínimo privilégio, entra várias coisas aí, na verdade. Às vezes até o administrador não precisa ter tudo aquilo de acesso que ele tá na conta dele ali para fazer, né? Não precisa ser o administrador total, né? Então, tem outras camadas ali. Né? Isso, por isso que a gente recomenda também monitorar as contas que têm privilégios elevados. Então, assim, tem a questão do privilégio mínimo, mas também a gente precisa monitorar. Então, se por acaso alguém cair em algum golpe, que tem uma conta que tem esses privilégios mais elevados, consegue fazer um estrago maior, se ela for utilizada, isso gerar algum evento lá, porque aquela conta foi utilizada, por exemplo, né? Mas a principal, hoje, assim, o principal vetor de ataque hoje são as contas que estão principalmente na nuvem, tá? Então, hoje, a maior quantidade de ataques cibernéticos, esses ataques estão direcionados para a nuvem. Então, especificamente, eu vou dar o nome e endereço de onde que esses ataques estão indo para o Azure, para o cloud da Microsoft, que é lá que estão as contas hoje da maioria das empresas, tá? E, na sequência, vem os e-mails falsos, tá? Que são os phishing. Então, quando a gente olha uma superfície de ataque cibernético hoje, o principal ponto é esse, André. A questão primeiro ponto, como que eu vou blindar o meu ecossistema de contas, porque tem a conta que está no Active Directory, mas tem a conta que está no sistema do RH, tem o usuário e senha que está lá na onde eu peço reembolso, tem o usuário e senha de um monte de coisas, do Salesforce, etc. Primeiro ponto é esse. Depois a gente começa a ir para uma outra agenda que é como que eu vou higienizar os e-mails, porque vai chegar e-mail fraudulento, e-mail suspeito, etc. Como que a gente vai higienizar tudo isso e o que eu preciso monitorar hoje que eu não estou monitorando caso essas barreiras cibernéticas de proteção cibernética sejam ultrapassadas por um ataque mais avançado. Né? Então, eu vou pelo menos detectar quando isso acontecer para poder ter a melhor estratégia de resposta a incidente. Isso aí. E até eu tô pensando aqui se vocês não assistiram aí, vê os outros 2 episódios que a gente já gravou, tá? A gente já falou aqui sobre gestão de riscos e incidentes e sobre MDR, que é justamente esse ponto que o Dani tá colocando aí agora, que é de detecção e resposta, né? Então, do que a gente falou muito aqui, assim, de cultura, e o que a gente falou no outro dia também sobre gestão de riscos, né? A gente tá falando no ponto que é onde a empresa investe menos e antecipa a sua... E tem maior proteção, na verdade, né? Porque é na prevenção, né? Então, eu estou prevenindo aqui, educando os usuários, estou prevenindo, fazendo uma gestão aí de vulnerabilidade e tal, né? Uma gestão de riscos, vulnerabilidades, lá de ameaça. Porque o que a gente vê, Lucas, assim, no mercado é que quando os incidentes que geram maior dano para a empresa, ele é geralmente um conjunto de coisas, assim. Então, por isso que a gente tem que ir cercando por todo lado, assim, ó. Porque é isso, cara. O cara vem e explora uma vulnerabilidade aqui, ele fala assim, opa, consegui um acessinho dentro da empresa, mas é um acesso que eu não tenho nada. Aí, ele acha uma conta de usuário comum. Pô, achei uma conta de usuário comum, least privilege, né? Menor privilégio e tal, mas eu consegui acesso àquela conta. Aí ele vai usando outras técnicas para tentar elevar aquele privilégio. Ele fala assim, opa, agora dessa conta aqui eu consegui pular para uma outra de maior privilégio. Então o cara vem escalando, na verdade, até que no final ele dá o golpe lá e criptografa tudo e tal, por exemplo, né? Até eu quero aproveitar e fazer um convite para você, e fazer um convite para você aí que está assistindo também. Em agosto, de 21 a 25 de agosto, a gente vai fazer um evento que vai chamar Semana do Combate ao Ransomware.
E aí a gente vai ficar uma semana inteira falando assim só sobre ransomware e falando sobre a cadeia de ataque antes do ataque, o que o bandido tá pensando, como que ele faz, todo esse processo aqui, inclusive essa palestra o Dani que vai ministrar e vai fazer uma simulação mesmo ali, como se fosse um ethical hacking, né? Fazendo ali, cara, o cara faz isso, faz aquilo e tal, pra gente entender como esse ataque funciona. Depois a gente vai falar assim, durante o ataque, então para entender mecanismos de bloqueio, de proteção, de detecção, de resposta daquele ataque ali que está acontecendo. E a gente vai falar de depois do ataque também, qual o impacto que aquilo gera para a empresa, casos que a gente já acompanhou, que a gente já viu assim de perto, como recuperar esse ambiente também, como você recuperar o mais rápido possível, gerando o menor impacto para o negócio. Então a gente vai falar aí do antes, durante e depois. O processo todo, né? O processo todo de um ataque em ransomware. Vai ser bem bacana aí. Ah, legal, cara. Muito bom. E muita gente pensa que às vezes é tipo, o cara ele acessou ali, atacou, rodou o ransomware, criptografou tudo, né? Ou que o cara clicou no e-mail e criptografou, né? Por fim, o cara tá lá há tempo, tá olhando, né? Monitorando tudo. É interessante. Exato. Pessoal, quero agradecer vocês aí. Lucas, obrigado aí pela disponibilidade. Foi um prazer. Cara, eu que agradeço, obrigado pelo convite e pelo papo aí. Eu gosto muito de trocar essas ideias aí. Quando precisar, tiverem disponibilidade, me chama que a gente troca uma ideia assim. Show de bola. Vamos falar de outros temas aí. Dani, obrigado aí novamente. Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí. E a ideia é essa mesmo, de trocar experiências práticas com a galera, trazer novidades, né? E cada vez mais aí deixar o mercado mais seguro de modo geral aí, né? Legal, maravilha. Então, pessoal, Semana do Combate ao Ransomware, vai estar o link aqui em algum lugar para vocês verem. Não sei se você está assistindo pelo YouTube ou se é pelo Spotify, por onde você está assistindo. Vai ter o link aqui para você clicar e se inscrever, participar com a gente, tá? Em agosto, de 21 a 25 de agosto. Valeu, obrigado aí.